De volta aqui com o nosso Divã Social e nessa noite com o professor doutor Rogério Quintela, da Universidade Federal Fluminense. Rogério, vamos voltar aqui. Nós falávamos exatamente sobre a questão do normal e patológico, né? Puxamos um pouquinho a reflexão que Canguilhem fez sobre essa questão da normalidade, né? Dos padrões de normalidade, de normatização. E quando a gente invoca aí a psicanálise para essa discussão, a gente percebe que a produção psicanalítica ela tentou exatamente criar uma certa ruptura, né, com esses enquadramentos do que era muito comum no discurso psiquiátrico, né, com os diagnósticos descritivos, né, e muito sindrômicos até das patologias mentais. Como é que você vê, então, a psicanálise nessa leitura da loucura, né? Pensar nas estruturas clínicas, né? Na estruturação da personalidade. É uma forma de romper com esses diagnósticos da proposição da ciência moderna, né? De diagnósticos muito fechados e com ênfase na doença, na questão da patologia em si. Você acha que a psicanálise ela consegue superar isso? Sem dúvida, sem dúvida. Não digo superar, porque, né, a gente está aí com as classificações psiquiátricas, né, mas, sem dúvida, ela tem um papel muito importante no sentido de desmontar e operar um corte, né, um corte clínico em relação à construção da ideia de doença mental, né? A gente sabe que essa ideia de doença mental, ela surgiu, né, numa concepção de isolamento manicomial. Né? No mesmo pé que se criou a ideia de doença mental, que não existia antes, né? Existia uma concepção de desatino, né, muito ligada ao cartesianismo, mas quando surge a medicina mental, psiquiátrica, que depois vai ser chamada de psiquiatria, né, vão surgir as classificações por sinais e sintomas, né? Quando a psicanálise surge, né, ela, com Freud, depois com Lacan, né, ela vai pensar o diagnóstico não do ponto de vista de uma classificação normativa e também no sentido de uma nomeação que possa produzir algum tipo de ressonância social, né? O diagnóstico psicanalítico é simplesmente uma diferenciação entre neurose e psicose para o procedimento, para a direção do trabalho, a direção do tratamento em relação a um determinado sujeito. Né? Quem vai, né, dizer, o diagnóstico aqui não é um diagnóstico nos moldes da medicina, não é um diagnóstico prescritivo, no sentido, e também não é um diagnóstico, né, pelo menos uma proposta que vai produzir essas ressonâncias estigmatizantes. É um diagnóstico no sentido de delimitar a diferença entre estruturas que são a neurose e a psicose. Todas elas, a perversão também, né, quer dizer, seriam as três grandes estruturas da clínica psicanalítica, né, mas todas elas a gente pode pensar, né, que a loucura ela permeia esse campo. Então o sujeito para a psicanálise ele é mais importante do que a doença. Ele é muito mais Porque importante. a gente vê que a medicina tradicional e moderna, né, da proposta de uma medicina moderna, ela traz muito essa questão dos recortes patológicos, né? Então, por exemplo, você chega num hospital e o médico, não, ali o leito 10 é um pé diabético, né? Não, o leito 11 é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Então você tem ali um esvaziamento do sujeito em si. Sim. Né? E a patologia ela é o mais importante. A psicanálise, até com o seu instrumento de escuta, né? De olhar, né? De trabalhar com essa dialética clínica, ela então vai dar esse enfoque maior ao sujeito, é isso? Vai dar enfoque maior ao sujeito, vai dar enfoque maior ao que o sujeito tem a dizer com o seu sofrimento, já que, por exemplo, Freud tomava em consideração que a construção delirante, né, ela
né, ela é uma resposta a uma determinada questão. É uma questão que qualquer um pode ter. Questões relacionadas à vida, à morte, a ser pai, a ser mãe, né, a perder um pai, a arrumar um emprego. Essas questões subjetivas, né, o sujeito psicótico responde de uma determinada maneira. Então, o surto é uma produção subjetiva. O surto é uma produção subjetiva e é uma construção. Né? O Freud vai tomar isso como uma solução. Existe sentido e não no como surto? uma doença. Existe sentido no surto. Isso é que Freud descobre. Existe sentido no surto, existe organização psíquica no delírio, e essa organização psíquica precisa ser escutada. Essa é uma das grandes descobertas do Freud, tanto no campo do delírio, quanto no campo do sofrimento neurótico, dos sintomas neuróticos, das angústias, né, das neuroses obsessivas, né, das dificuldades, muitas vezes, que o sujeito tem na vida com o trabalho, com as relações amorosas, né? Quer dizer, isso são, vamos dizer assim, formas de colocar em cena o conteúdo subjetivo, inconsciente nesse caso, né? A trabalho, né? Sob, vamos dizer assim, do ponto de vista de uma predominância da escuta sobre isso e não da delimitação sintomática ou sintomatológica ou patológica. Então, nesse viés, ela vai criar um canal de compreensão, de escuta e até de expressão, né, para a loucura, muito diferentemente das linhas de tratamento que buscavam a clausura, o sufocamento, né, a cristalização. Muito diferentemente. Foi bom você ter falado em dialética também, né, Alan? Porque a gente também não está colocando a psicanálise nem outras formas de alternativas de tratamento ou de inclusão social, de construção de cidadania, numa direção contrária ao movimento psiquiátrico, né? Claro que o movimento psiquiátrico, o que acontece na história? A psiquiatria, no início do século XX, se une à psicanálise no sentido de pensar as patologias, né? Depois, mais para o final do século XX, e agora no século XXI, de uma maneira bastante acirrada, a psiquiatria se aparta da psicanálise, né? Então, que nós psicanalistas, e também nós, né, participantes dos movimentos de saúde mental e da política de saúde mental, nós não queremos nos apartar da psiquiatria, nós queremos, ao contrário, trazer a psiquiatria também numa dialética, num trabalho dialético, né, em que às vezes os contrários são importantes para que haja a produção do novo, trazer para o diálogo, no sentido, né, também, primeiro, de pensar, de desconstruir essa ideia de doença, essa ideia de sanidade essencial, de loucura como essência, desconstruir essas questões, né? E também no sentido de repensar, inclusive, que é um trabalho que o Paulo Amarante tem feito, né? Tem trazido novos conhecimentos acerca de usos de psicotrópicos, né? E um questionamento que está sendo colocado hoje sobre a eficácia dos psicotrópicos, e não só a eficácia, mas também a cronificação, muitas vezes está em estudo, é um estudo bastante profundo que está sendo feito, e eu indico às pessoas que procurem isso, né? Isso está na mídia social, no YouTube, procurem, né? Basta colocar, né, a questão das drogas psiquiátricas, Paulo Amarante, vocês vão encontrar lá produções importantes que estão sendo feitas sobre isso. Houve um evento sobre essa questão na semana passada, né? Então, nós estamos, na verdade, tentando trabalhar no sentido da dialética e não no sentido da confrontação improdutiva. Não, e acho até que a psicanálise ela pode colaborar muito, né, com essas outras linhas e com esses outros paradigmas, no sentido de um afrouxamento dessas fronteiras muito radicais, né, de alguns posicionamentos entre saúde e doença, loucura, razão, sim, né? E até posições profissionais, né, que às vezes criam distanciamentos, né? Muita gente defende, não, a psicanálise é alguma coisa do divã, do subjetivo, a ciência ela está aqui. Na realidade,
esses discursos e essas linhas, elas se atravessam, elas precisam dialogar o tempo todo na realidade. Mas nós vamos voltar nisso já, quando a gente retornar dos nossos comerciais, Ok. tá? E vamos falar um pouco aí, sim, numa visão mais sociopolítica, fazer uma reflexão sobre esse momento atual que a gente vive na luta antimanicomial e na saúde mental como um todo. Bem, a gente volta já, só um instantinho.